Esse é um módulo muito importante em que eu quero falar sobre os aspectos sociais da ansiedade. Naquele nosso protocolo do modelo de 4 passos, a gente vai entrar agora na perspectiva do entendimento, da compreensão sobre a ansiedade. E primeiro eu quero resgatar alguns fatores mais amplos que não correspondem apenas à nossa individualidade. É muito fácil a gente cair num discurso individualista de saúde mental, em que apenas eu e somente eu sou responsável pela forma como eu me sinto e como eu me relaciono com os meus sentimentos. Só que a gente precisa ter um olhar muito mais amplo sobre o espaço que a gente ocupa socialmente, onde que a gente vive, as questões materiais que envolvem a nossa existência, e também ter esse entendimento de que a ansiedade é sim um produto hoje da nossa sociedade, e que se eu não tenho um entendimento crítico sobre os fatores que influenciam nesse sentimento, também eu fico mais suscetível a eles. Vamos lá. Compreender o que nos deixa em um estado de ansiedade é desenvolver um olhar crítico sobre uma série de crenças e pensamentos automáticos que nos conduzem a um estado de alerta. Muitas vezes, esses processos não nos fornecem uma percepção realista dos riscos que enfrentamos na realidade, inflando aquele nosso círculo vermelho mais do que seria necessário para enfrentar a situação. Então, esse momento de compreender por que eu estou ansioso é valiosíssimo. É aqui que a gente tem um desenvolvimento pessoal muito importante. E aí é importante ressaltar justamente que a ansiedade que você sente não é meramente individual. Você, como nós vimos, não é a única pessoa ansiosa no mundo, e também a sua ansiedade, ela dialoga com uma série de questões, porque nós vivemos em uma sociedade altamente ansiogênica, que também sustenta uma cadeia de lucros em cima dos nossos medos e, consequentemente, de nossa ansiedade. Sim, na nossa vida nós temos riscos, nós temos questões que nos deixam, que nos colocam num... Sim, nós temos situações que nos colocam em um alto risco, mas também nós temos uma forma de consumir conteúdo, uma forma de nos relacionar, uma forma de acessar informações que muitas vezes vai alimentar muito mais esse nosso círculo vermelho, esse nosso estado de alerta contínuo. O cansaço da sociedade do desempenho é um cansaço solitário que atua individualizando e isolando. Quem diz isso é o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no seu livro Sociedade do Cansaço, que é muito bacana para se entender essas questões sociais. E ele traz justamente que uma parte desse nosso adoecimento vem dessa busca por um desempenho a qualquer custo, a custo da nossa saúde mental, e que vai nos deixando cada vez mais isolados, individualizados, solitários, e isso nos enfraquece. O que eu quero trazer aqui, então, é uma visão sistêmica, no sentido de amplitude dos fatores que alimentam a nossa ansiedade ou que nos protegem também contra ela. Abordar as causas ambientais e coletivas é tão importante quanto abordar as individuais na prevenção e no tratamento da ansiedade. Políticas públicas de promoção de saúde mental e acesso a profissionais também é uma questão que nós não podemos perder de vista. Acessar um psicólogo deveria ser mais fácil, né? A gente tem o SUS atuando, dando esse suporte, mas a gente precisa melhorar esse sistema único de saúde, a gente precisa de mais profissionais, a gente precisa de mais psicólogos na ponta dos atendimentos, e a gente precisa também de questões ligadas à justiça social, porque ninguém vai conseguir estar pleno passando fome, né? A ansiedade, ela tá ligada também aos riscos reais que a gente tem. Então, se eu tenho diariamente o risco de ser assaltada, né, ou o risco de a minha casa ser levada por uma enchente, ou um risco de não ter comida na mesa, essa ansiedade, ela tem um motivo muito concreto para estar elevada. E aí, repensar o nosso estilo de vida contemporâneo também, e o sistema em que vivemos, é importante para a gente ter mais saúde mental. Então, aqui eu citei só algumas coisas que vão fortalecer esse sentimento de ansiedade e que estão muito ligadas com esse modo de vida contemporâneo. O individualismo, o consumismo, onde o meu valor está atrelado àquilo que eu compro, àquilo que eu possuo, relações de preconceito também, de violência,
também vão estar ligadas à questão da ansiedade. Se eu moro num lugar muito perigoso, se eu passo por situação de violência doméstica, se alguém passa por situações de racismo também, ela vai ficar mais nesse modo ansioso também, dependendo do lugar em que ela circula. A gente tem a crise climática também gerando muitas incertezas para algumas pessoas, dependendo do local onde elas vivem. Desigualdade social, o autocriticismo também, onde eu preciso me criticar para poder, como é que é aquela história, desenvolver a melhor versão de mim mesmo através de uma lógica de dor, né, de sofrimento, em que eu tenho que me cobrar. Um discurso meritocrático em que se eu não atingir tal posição na minha empresa é porque eu não me esforcei o suficiente, ou se eu tenho dificuldades financeiras é só porque eu não me esforcei o suficiente, eu não trabalhei o suficiente. Então a gente tem motivos de sobra para tá surtando, literalmente, tá? E aí, parte desse entendimento da ansiedade precisa também vir dessa leitura do todo aqui, desses pontos que vão se conectando e alimentando a ansiedade. Sim, a gente tem as questões individuais, as questões familiares, que também vão ter um impacto profundo nisso, só que nós não podemos excluir essas influências e excluir que daqui a pouco eu ter vergonha de me reconhecer enquanto uma pessoa que está sofrendo com ansiedade, porque no meu meio isso é visto, ir num psicólogo é visto com maus olhos, como um sinal de fraqueza, isso vai ter um impacto. Ou se eu tenho redes sociais que implantam mecanismos altamente viciantes para que eu fique o dia todo lá com o dedinho, passando vídeos com 1000 coisas que vão me deixar também nessa posição de fragilidade, né? Eu também tenho que ter essa leitura de que talvez tenha algo ali que alguém está lucrando com a minha ansiedade. E não é uma questão de se vitimizar. Não é que, bom, agora eu vou abandonar tudo porque o mundo está assim e sempre vai ser assim. Não, né? O mundo está assim. Nós temos formas de nos fortalecer para lidar com esses desafios também e rebater todas as bobagens que podem surgir como crenças na nossa cabeça de não sermos bons o suficiente, de não sermos perfeitos o suficiente, de que a gente precisa trabalhar até morrer, enquanto os outros estão dormindo eu tenho que dar o meu máximo. E eu preciso também entender que, bom, se eu estou sofrendo uma situação de violência, eu tenho que buscar justiça. Eu estou numa situação de desigualdade social extrema, também eu tenho que cobrar políticas públicas para que eu tenha um acesso de saúde. Eu preciso me fortalecer nas minhas relações, nas minhas conexões humanas, para a gente brigar junto enquanto comunidade, para ter mais justiça, né, mais acesso à saúde. Então tem muitas coisas que a gente pode pensar a partir daí.